Senhor da vida, fonte inesgotável de amor e misericórdia, elevamos nossos pensamentos a Ti, com os corações humildes e sedentos de aprendizado, rogando pela inspiração dos Espíritos de luz, dos benfeitores espirituais que nos acompanham nesta jornada terrena. Nesta hora sagrada de oração, evocamos a presença amorosa do querido Bezerra de Menezes, servo fiel do Cristo, cuja vida foi o reflexo da caridade viva e do amor ao próximo em ação. Que sua vibração serena, sua luz compassiva e seu amparo fraterno envolvam nossos espíritos, despertando em nós o sentimento sincero de serviço ao semelhante. Ó irmãos do plano maior, que em nome do Divino Mestre Jesus velam por nós, infundi em nossas consciências a beleza do gesto caridoso, a grandeza da renúncia e a paz que advém do dar-se sem esperar retorno. Desprendei-nos das amarras do egoísmo e da indiferença que ainda obscurecem nosso olhar espiritual, para que possamos enxergar no sofrimento alheio uma oportunidade bendita de servir e crescer. Que possamos compreender que cada lágrima enxugada, cada palavra de consolo oferecida, cada prato de comida partilhado são sementes de luz semeadas no solo fértil da eternidade. Mestre Jesus, guia e modelo das nossas vidas, faze com que nossos corações aprendam a bater no compasso do Teu amor. Ensina-nos a amar como Tu amaste, sem distinção, sem julgamento, com doçura e firmeza. Ajuda-nos a entender que amar ao próximo é aceitar as imperfeições dos outros como gostaríamos que aceitassem as nossas. É perdoar com sinceridade, é estender a mão mesmo quando estivermos cansados. Bezerra de Menezes, espírito abnegado e servidor incansável da seara do Cristo, ajuda-nos a compreender a caridade como expressão máxima do amor. Que Tua atuação junto aos sofredores nos inspire a buscar, cada dia, os pequenos gestos de ternura e solidariedade. Seja num olhar compreensivo, numa escuta atenta ou num abraço que consola. Amigos espirituais que nos guiam silenciosamente, toquem nossas almas com a vibração da empatia, para que possamos perceber que todo irmão em dor é um espelho da nossa própria humanidade. Que possamos ser instrumentos da providência divina, levando consolo aos corações aflitos, ânimo aos que estão desalentados e fé aos que perderam a esperança. Rogamos com toda a sinceridade de nossos sentimentos que os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo floresçam em nossos atos diários. Que a caridade não seja apenas uma palavra pronunciada, mas uma atitude constante, um impulso natural de nossos corações regenerados pela luz da verdade. Concede-nos, Senhor, a coragem de amar onde houver ódio, de pacificar onde houver discórdia, de compreender onde houver ignorância. E que saibamos reconhecer na figura do próximo o nosso irmão de caminhada, tão necessitado quanto nós da Tua infinita compaixão. Senhor, que a caridade em sua forma mais pura transforme nosso modo de viver, fazendo-nos cidadãos do mundo novo que o Cristo inaugurou com seu exemplo sublime. Que sejamos operários da última hora, prontos a servir com alegria, humildade e espírito de renúncia, sem buscar glória nem recompensa. Ampara-nos, Pai, para que jamais recuemos diante da oportunidade de servir.
que possamos, mesmo entre lágrimas, manter o coração grato e o olhar voltado para o alto, lembrando-nos de que onde estivermos, sempre haverá alguém esperando por nosso gesto de amor. E que o bem que hoje fizermos, mesmo que pequeno aos olhos do mundo, seja imenso no reino dos céus, onde tudo que é feito com amor jamais se perde. Senhor Jesus, divino amigo e mestre dos mestres, com os corações sensibilizados pela tua presença amorosa, seguimos rogando forças e inspiração para compreender a sublime missão da caridade em nossas vidas. Ensina-nos, Senhor, a vencer as barreiras interiores que nos impedem de agir com amor genuíno e de estender nossas mãos aos que caminham na sombra da dor e da desesperança. Que possamos, em Teu nome, cultivar a paciência diante das dificuldades do próximo, lembrando-nos de que a caridade também reside no silêncio que compreende, na tolerância que edifica e no perdão que liberta. A verdadeira caridade, como nos ensinaste, é discreta, é humilde, é constante, não busca aplausos nem reconhecimento, apenas serve com alegria. Bezerra de Menezes, espírito iluminado, que tanto nos inspira com tua dedicação incansável, intercede por nós para que tenhamos a lucidez de perceber o sofrimento que se esconde por trás de sorrisos forçados, de palavras ríspidas, de gestos bruscos. Que sejamos capazes de olhar além da superfície e alcançar os corações aflitos, oferecendo-lhes a ternura que brota da alma que aprendeu a amar. Espíritos benevolentes que trabalham ao lado do Cristo, cercai-nos com vossa influência benfazeja, despertando em nosso íntimo o desejo sincero de sermos melhores a cada dia e de fazermos o bem sempre que a vida nos conceder essa chance. Que possamos transformar cada encontro em oportunidade de aprendizado, cada desafio em exercício de humildade e cada sofrimento em degrau para a elevação espiritual. Ó Senhor, dá-nos olhos de ver e ouvidos de ouvir, não apenas no plano físico, mas nas sutilezas do espírito, que possamos escutar o clamor silencioso dos que padecem ao nosso redor, muitas vezes sem palavras, mas com o coração em pranto, e que, sentindo esse chamado, possamos agir com a bondade que consola e com a fé que anima. Inspirados no exemplo do nosso irmão Bezerra de Menezes, que viu nos leitos dos enfermos e nas dores dos esquecidos o altar sagrado do serviço ao Cristo, queremos nós também transformar nosso cotidiano em um campo de amor em ação. Que a caridade não se limite às grandes causas, mas floresça nas pequenas atitudes, no tempo dedicado a um idoso, no carinho com que escutamos uma criança, na generosidade com que perdoamos uma ofensa. Que possamos compreender, Senhor, que cada gesto de amor aproxima-nos mais de Ti e que cada atitude de caridade é uma oração viva, uma oferta silenciosa, uma luz que se acende na imensidão do universo. Afasta de nós o orgulho que impede a mão de se estender. Dissolve o egoísmo que ainda nos isola em torres de indiferença. Liberta-nos da vaidade que busca recompensas para o bem praticado. Ensina-nos a servir por amor, como Tu serviste. Mestre amado, ajuda-nos a manter acesa em nossos corações a chama da compaixão,
mesmo nos dias difíceis, mesmo quando estivermos mergulhados em nossas próprias lutas, que a dor jamais nos torne insensíveis, mas, ao contrário, nos torne mais humanos, mais solidários, mais capazes de entender a dor alheia. Amigos espirituais, que operais nos bastidores da vida, socorrei-nos em nossas fraquezas e inspirai-nos o caminho do bem. Que nossas mãos, mesmo imperfeitas, possam ser instrumentos úteis na seara do Cristo. Que nossos lábios, mesmo ainda aprendendo a falar com mansidão, sejam portadores de palavras que edificam e curam, e que nossa vida, por mais simples que seja, possa ser um testemunho de amor verdadeiro, um exemplo de caridade cotidiana, uma ponte entre o sofrimento humano e o consolo divino. Senhor da vida, na vibração elevada da oração, sentimos nossos corações se unirem aos corações de tantos irmãos e irmãs espalhados pela terra, que também anseiam por viver a caridade em sua forma mais pura e sublime. Que esse elo espiritual nos fortaleça na caminhada, lembrando-nos de que nunca estamos sós quando buscamos o bem, pois os céus se abrem para amparar aqueles que amparam. Bezerra de Menezes, que foste o médico dos pobres e o consolo dos aflitos, inspira-nos com tua dedicação incondicional. Ensina-nos que servir é remédio para nossas dores e que a caridade é o remédio que cura tanto o que doa quanto o que recebe. Que possamos, como tu, aprender a ouvir com o coração, a enxergar com os olhos da alma, a tocar com a delicadeza do espírito. Que nos seja concedido o entendimento de que o verdadeiro amor ao próximo não se limita aos gestos externos, mas é principalmente uma disposição interna de acolhimento, de aceitação e de profundo respeito pelas diferenças. Senhor, faze de nós instrumentos da tua misericórdia, que se expressa na capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, sentindo suas dores como se fossem nossas, sem julgamento, sem pressa, com o olhar da compaixão. Ajuda-nos a quebrar as barreiras do preconceito, do orgulho social, das separações ilusórias que criamos entre os que têm e os que não têm, entre os que sabem e os que ignoram. Ensina-nos a ver em cada espírito reencarnado uma centelha divina em aprendizado, com suas lutas, suas provas e seus méritos ocultos. Ó Mestre Jesus, guia-nos no caminho do desprendimento, que saibamos doar não apenas o que nos sobra, mas o que nos custa, pois é na renúncia que floresce o verdadeiro amor. Que possamos ser presença consoladora nas famílias marcadas pela dor, nos hospitais onde a esperança vacila, nos lares onde a fome do corpo e do espírito se faz presente. Bezerra de Menezes, que ainda hoje intercedes pelos que sofrem, visita com tua falange espiritual os lugares onde o pranto é mais intenso, onde a solidão é mais amarga, onde a ausência de afeto é um abismo. Leva com tua luz o alívio aos corações em agonia, a esperança aos que pensam em desistir, a força aos que carregam cruzes pesadas demais. Senhor da vida, fortalece em nós a consciência da imortalidade, para que não temamos doar-nos, mesmo quando os frutos não forem imediatos. Que saibamos esperar com paciência, confiando que todo ato de amor encontra eco na eternidade.
e que não sejamos reféns da ingratidão, mas servidores do bem por amor a Ti. Espíritos de luz que atuam nos bastidores da terra, envolvam os que estão desencarnando em meio ao abandono e ao desespero, para que não partam sentindo-se esquecidos. Que chegue até eles, através de nossas vibrações, um pouco da caridade que desejamos praticar, mesmo à distância, mesmo em pensamento, pois todo pensamento elevado é a ação que alcança. Mestre amado, que cada oração nossa se converta em gesto concreto, que cada leitura do Evangelho se transforme em inspiração viva para acolher o próximo, que cada lição aprendida em nossas casas espíritas floresça em atitudes de amor silencioso. Que o conhecimento não nos torne frios, mas mais responsáveis. Que a fé não nos torne indiferentes, mas mais ativos no socorro aos necessitados. Ensina-nos, Jesus, a sorrir mesmo nas tribulações, para que nossa alegria seja remédio para quem sofre. Agradecemos pela chance de recomeçar a cada novo dia, pela bênção do aprendizado e pela possibilidade de reparar nossos erros através da prática da caridade. E se a dor nos visitar, que ela nos torne mais sensíveis e compreensivos. Se a escassez nos atingir, que ela nos ensine a valorizar e repartir. Se a solidão nos tocar, que ela nos leve a buscar o outro, não para suprir uma carência, mas para ofertar companhia e fraternidade. Senhor de infinita bondade, neste momento em que nossas almas se sintonizam com as esferas superiores, rogamos que Tua luz continue a banhar nosso espírito, fortalecendo-nos para vivermos o Evangelho não apenas em palavras, mas em atos concretos de amor e caridade. Que sejamos, cada um de nós, uma vela acesa no escuro da indiferença, levando consolo onde houver dor, esperança onde houver desânimo e fé onde houver incerteza. Bezerra de Menezes, cuja vida foi um reflexo do Cristo na Terra, ajuda-nos a compreender que o amor ao próximo é um exercício diário de humildade, paciência e doação. Que possamos acolher sem exigir, ajudar sem perguntar e compreender sem condenar. Ensina-nos a abrir o coração aos que sofrem, mesmo que o sofrimento deles seja diferente do nosso. Senhor, desperta em nós o desejo sincero de transformar o mundo à nossa volta, não por vaidade ou prestígio, mas por puro desejo de ver florescer o bem. Que entendamos que mudar o mundo começa dentro de nós, na forma como tratamos o outro, na maneira como escolhemos agir mesmo diante das provações. Que nossos lares se tornem refúgios de paz e acolhimento, onde os filhos aprendam a servir, os pais aprendam a ouvir e todos aprendam a viver em harmonia. Que o espírito da caridade reine nos pequenos gestos do cotidiano, desde um bom dia com ternura até o silêncio respeitoso diante das dores alheias. Ó amigos espirituais que trabalham pelo progresso da humanidade, amparai-nos no esforço de sermos melhores a cada dia, dai-nos força para não desistir, coragem para enfrentar os desafios e humildade para reconhecer nossas limitações sem desanimar. Que possamos caminhar com serenidade, confiando que nenhuma ação de amor se perde diante do olhar justo e misericordioso de Deus.
Bezerra de Menezes, servo fiel do Cristo, intercede por nós nas lutas silenciosas da alma. Que tua presença seja bálsamo onde a angústia se instalou e que tua sabedoria inspire os que hoje estão confusos e perdidos nos caminhos da vida. Que tua luz seja guia nas decisões difíceis e tua paz envolva os corações inquietos. Senhor Jesus, guia-nos para que possamos reconhecer em cada pessoa uma oportunidade de crescimento espiritual. Que o contato com o sofrimento humano nos retire do comodismo e nos leve ao exercício constante da empatia. Que sejamos capazes de doar não só bens materiais, mas também tempo, escuta, afeto e atenção. Dai-nos, Senhor, o entendimento de que caridade também é saber calar para não ferir, saber esperar o tempo do outro, saber compreender o processo de cada espírito em sua jornada evolutiva. Que não sejamos precipitados em nossos julgamentos, mas generosos em nossas atitudes. Espíritos elevados que nos acompanham com amor e paciência, ensinai-nos o valor do trabalho silencioso, aquele que poucos veem, mas que os céus reconhecem. Que possamos semear o bem mesmo quando não há reconhecimento, confiando que cada ação amorosa é registrada na consciência e nos eleva perante a vida eterna. E se cairmos, que tenhamos forças para nos levantar com humildade. Se errarmos, que tenhamos coragem de reparar. Se fraquejarmos, que possamos contar com os braços espirituais que nos levantam sem jamais nos acusar. Porque o amor, como nos mostrou Jesus, não se impõe, apenas acolhe e transforma. Que a chama da caridade permaneça acesa dentro de nós, mesmo nas tempestades, mesmo nas noites escuras, mesmo quando tudo parecer perdido, porque aquele que ama jamais está sozinho, e aquele que serve em nome do Cristo carrega consigo a luz do próprio Mestre. Senhor Jesus. Nesta vibração de profunda entrega e comunhão, nossos corações se elevam em gratidão por tudo aquilo que já compreendemos sobre o verdadeiro sentido da caridade e do amor ao próximo. Que possamos conservar em nossa memória espiritual a lição de que a caridade é o caminho mais seguro para a regeneração do mundo e para a elevação do nosso espírito. Bezerra de Menezes, espírito abençoado que fez do amor sua missão, inspira-nos a prosseguir nessa trilha de doação e compaixão. Que tua trajetória de fé, sacrifício e renúncia nos ensine a não desanimar diante das adversidades, a não recuar perante as injustiças e a não endurecer nosso coração frente às ingratidões da vida. Senhor, que nunca falte em nós a fé necessária para seguir amando, mesmo quando a resposta do mundo for o silêncio. Que a nossa maior recompensa seja o sorriso sincero de um irmão socorrido, o alívio de um espírito consolado, a esperança reacendida no olhar de quem pensava estar sozinho. Concede-nos, Pai, a clareza para perceber que o serviço ao próximo é também uma escola da alma, onde aprendemos a desenvolver virtudes, a cultivar a paciência e a reconhecer a nossa pequenez diante da grandeza do Teu amor. Que cada oportunidade de servir seja recebida por nós como uma bênção e não como um peso. Ó Jesus, que jamais sejamos indiferentes à dor do outro,
que possamos caminhar atentos com os sentidos do Espírito despertos, prontos a agir, prontos a socorrer, prontos a compreender. E quando não soubermos como ajudar, que saibamos orar, entregando à Tua bondade aquilo que ainda escapa de nossas mãos. Amigos espirituais que operam silenciosamente em nome do bem, recebei nossa gratidão por estarem conosco, mesmo quando não os percebemos. Que vossa presença nos encoraje a sermos também trabalhadores anônimos do amor, sementes de paz, mensageiros da esperança. Que em nossos passos se reflita a presença do Cristo, que em nossas palavras ressoe o consolo do Evangelho e que em nossos pensamentos habite sempre a vontade de fazer o bem. Que sejamos luz nas estradas sombrias, que sejamos mãos estendidas nas quedas, que sejamos pontes onde ainda existem abismos, e assim, com os corações tocados pela vibração da caridade, concluímos esta prece pedindo a Deus que nos fortaleça para que não nos falte coragem de amar, nem oportunidade de servir. Que a inspiração de Bezerra de Menezes permaneça conosco como um farol iluminando nosso caminho nas horas incertas. Que a paz do Cristo se faça presente em nossos lares, que o amor de Deus transborde em nossos espíritos e que a caridade se torne o nosso modo de viver. Assim seja.